Vamos imaginar que essa bucha aqui, ó, novinha, tá vendo? É o intestino. Olha como que tá a superfície dela toda. É um intestino que ainda está saudável. Então, esse intestino saudável, eu vou colocar a água, ele vai absorvendo, né? Ó, ele tá absorvendo, vocês estão vendo? Tá passando tudo bonitinho, direitinho. Mas e se eu consumir o glúten? Vamos pensar, tá vendo aqui, ó, farinha de trigo. Vamos colocar a água. Lembra que eu falei que a água com o trigo forma uma liga. Dá até pra fazer cola, né, de escola. Teve uma fase dos meus filhos que eles pediam pra fazer essa cola. E como que a gente não percebia, né? Não ligava uma coisa na outra. Então vamos supor, ó, olha só. Famosa massinha de bolo, né? Então, ó, pensa que isso vai vir na parede do seu intestino limpinho e vai fazer uma barreira. Por quê? Porque é uma cola, né? Ele não é para dar liga. Quem já experimentou usar outras farinhas, como que é difícil dar ponto, né? Porque eu faço muitos alimentos com outras farinhas. Sem glúten. Como é difícil dar ponto, muita coisa desanda, não cola igual, tá? Então, isso que eu fiz no meu intestino, o glúten foi lá e colou. A água vai absorver? Não vai absorver. Primeiro adoecimento da vida, você está se desidratando. Porque você não está absorvendo água. Você não absorve água, você não absorve nutriente. Adianta uma pessoa que come glúten dia e noite suplementar alguma coisa. Eu vou tomar biotina, Nossa, eu tomei esse nutrimente, que é um dos melhores, silício, meu cabelo, nada continua caindo. Adianta? Vai ser absorvido aonde? Se todos os nossos nutrientes são absorvidos no intestino. E aí, gente, depois de tanto tempo dessa agressão, aquele intestino que eu mostrei pra vocês, deixa eu limpar aqui essa buchinha pra eu fazer um comparativo agora. Aquele intestino que eu mostrei pra vocês, que tava, né, íntegro, limpinho, né? Esse intestino inicial que tava limpo, né? Ele começa a ficar como? Isso aí. Doente, ressecado, com fissuras, envelhecidos, com o sistema imunológico comprometido. E aí seu intestino tá assim agora, raiz podre. O que acontece com o nosso intestino? Ele tem uma parede, né, uma musculatura com micros orifíciozinhos para você absorver os seus nutrientes. Certo? Um organismo saudável. Só, né, esse organismo aqui saudável. Então tem as partículas, a água passou, os nutrientes são muito, né, micropartículas, passou. Só que ele tem uma barreira de proteção, ele tem uma flora intestinal, ele está íntegro, ele não vai deixar passar nada que adoeça. As toxinas, os metais pesados, todo aquele lixo biológico que eu venho falando, do que você toma, de medicação, ele não vai deixar passar. Seu intestino tá te protegendo, seus soldadinhos estão ativos. Mas e aqui? Nesses orifícios maiores, depois de um intestino adoecido, vai passar tudo isso. As partículas grandes de intoxicação, os metais pesados, cocô. Aqui é capaz de passar cocô e ir para sua corrente sanguínea e depositar vermes lá em outros órgãos que vão te adoecer. Vai botar um verme lá no seu fígado, lá no seu pâncreas. Vai levar todas essas toxinas para esses órgãos. E aí daqui um pouco você fala, eu tenho uma diabetes do nada. Não foi do nada. Foi ao longo da vida adoecendo. Gente, eu comecei essa live falando como
o que fazer para acabar com a queda capilar, que eu ia entregar esse segredo. Porque senão vocês não viriam assistir. Se eu falasse que vocês vão cuidar da saúde inteira, entendendo tudo isso que eu tô falando. Vocês estão aqui porque é interessante o cabelo não cair, mas nem imaginava o trabalho que ia dar para isso. E eu tô te falando aqui agora que todas as doenças podem ser prevenidas, podem ser tratadas e podem ser curadas se você cuidar do seu segundo cérebro. Se você cuidar da raiz do seu corpo. E é desse jeitinho que eu expliquei aqui. Como que tá seu intestino? Pensa aí. Tá assim? Ou já tá assim? Tem como reverter. Tá? Então vamos voltar lá.